Vamos dar continuidade ao nosso culto, então? Quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias comigo no livro de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Isaías 49. Isaías, capítulo 49. Irmãos, nesse capítulo, o profeta, ele olha para o futuro. E ele vai começar a partir desse capítulo aqui a tratar do servo do Senhor. O servo com S maiúsculo. Ele está falando de um personagem específico. Tá? O profeta afirma que Deus haveria de levantar um servo para restaurar a nação de Israel, como também para trazer salvação aos gentios. Esse capítulo trata disso. Fala que esse personagem, esse servo do Senhor, restauraria a nação de Israel, que esse servo do Senhor traria salvação ao mundo dos gentios. Portanto, Deus, neste capítulo, reafirma o seu amor, o seu cuidado e o seu pacto de fidelidade com o seu povo, com aqueles que ele escolheu, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. No versículo 12, Deus afirma que estes gentios um dia seriam reunidos de todos os cantos da terra. O versículo 12 diz: eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Essa terra não é claramente identificada, né? Alguns dizem que é a China, é o Oriente distante, né, daquela época, né? A gente não sabe com clareza, mas que o versículo 12 diz, é que esses filhos dispersos de Israel voltariam para a sua terra um dia, né? Deus também afirma no versículo 10 que o povo de Israel já não passaria mais fome nem sentiria mais sede. O comecinho do versículo 10. E também a partir do verso 9, Deus diz que as cidades dos judeus seriam reconstruídas e mais uma vez voltariam a ser férteis. Olha comigo o versículo 9. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. 10. Não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece os guiará, e os conduzirá aos mananciais das águas. 11. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Contudo, Isaías também profetiza que o povo de Israel não olharia para essas promessas com esperança, que eles se sentiriam desamparados, que os judeus se sentiriam abandonados, esquecidos, rejeitados por Deus. Olha comigo o versículo 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Irmãos, esses textos estão olhando, na verdade, ainda para o futuro. É uma sequência de acontecimentos aqui, tá? Que vão culminar na volta do Senhor Jesus um dia, para estabelecer o seu milênio. Tá?
E aí então diz o versículo 15. Aliás, antes disso, né? Deixa eu comentar aqui, os judeus eles se sentiriam desamparados, eles se sentiriam abandonados por Deus. Isso já aconteceu em vários períodos diferentes. Eles foram para cativeiro mais de uma vez, né? O cativeiro assírio, a terra do norte de Israel, o cativeiro babilônio, a terra do sul de Israel. Lembra que antes de Israel ser uma nação, eles foram escravizados no Egito, como a família de Jacó, os filhos de Jacó, né? Lembra que no ano 70 depois de Cristo, os judeus foram dispersos da sua terra e ficaram por séculos sem chão, até que no final do século XIX, né, eles começaram a retornar para Israel. Em 1948, eles foram oficialmente restabelecidos naquela terra, como terra de Israel. Né? Agora, ainda olhando para o futuro, esse povo ainda será castigado. E eles ainda se sentirão abandonados até o dia do retorno final de Jesus, o Messias. Por que eu estou falando tudo isso? Não é? Porque aqui no versículo 15, Deus, através do profeta Isaías, Deus ele vai falar de amor. Deus vai falar de cuidado que Ele tem pelos seus amados. Então eu quero convidar você para ler comigo o versículo 15. Diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, todavia não me esquecerei de ti. Deus faz uma comparação aqui. Ele compara o amor dele por seu povo como o amor de uma mãe para com seu bebê. Presta atenção, novamente. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Presta atenção nessa outra tradução aqui, que eu achei bem interessante. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. É uma comparação, mas não é uma comparação exata, igual, de pesos iguais. Muito pelo contrário. Deus usa uma comparação genérica, geral, para mostrar que Ele é muito melhor do que essa comparação aqui. Irmãos, nós já ouvimos, já lemos, já assistimos histórias de mães que jogam seus filhos literalmente na lata do lixo, não é? Que deixam abandonados na porta de outros lugares, dentro do hospital. Em muitos casos, inclusive, né? Mas nós sabemos que esse não é um procedimento padrão, não é? Isso é uma aberração, não é? Se você somar todas as mães que têm filhos, e esse caso é um caso tratado como exceção. Tanto é que a própria palavra de Deus diz isso, que afirma que o amor da mãe pelo seu filho é muito grande aqui nesse versículo. É isso que Deus está falando, né? Mas ainda que isso aconteça, o meu amor por vocês é ainda maior do que o amor de uma mãe pelo seu bebê. Deus, nesse versículo, Ele exalta o amor da mãe pelo seu bebê para deixar bem claro que o amor que Ele nutre pelo seu povo é muito mais profundo. Ele quis chamar a atenção de um amor profundo para mostrar para ele, tá vendo esse amor? Vocês acham que esse amor é muito grande? O meu amor é ainda muito maior pelo meu povo. O amor de mãe pelo seu filho serve aqui de um lembrete, de um símbolo do amor de Deus pelo seu povo. Irmãos, comparar Deus com qualquer coisa é impossível, não é? Então toda comparação que Deus usa na Bíblia é apenas um lembrete para a gente olhar para Deus e falar, puxa, Deus me ama, mas não igual uma mãe ama um filho, muito mais do que isso. E eu acho que esse texto, ele fala bastante à mãe,
principalmente a mãe de um bebezinho pequeno, né? Porque você sabe o quanto você ama o seu filhinho, né? E você que já não é mãe mais de um bebezinho, mas já foi, já carregou ele no seu colo, já amamentou ele no seu seio, já teve ele em seu ventre. Você sabe o amor que você nutre por um bebezinho, pelo seu bebezinho, não é? Presta atenção nisso. O amor que Deus tem por você é incomparavelmente maior. Amém? Então hoje, nessa data simbólica, Dia das Mães, não é? Eu quero fazer um desafio para você. Considere o grande amor de Deus por nós. O amor de Deus é tão grande e tão profundo pelo seu povo, que Ele entregou o que tem de melhor em benefício desse povo. O amor de Deus pelo seu povo é tão grande, tão profundo, que Deus simplesmente deu o que Ele tem de melhor. O seu único Filho. Romanos capítulo 5, versos 7 a 8, eu gostaria que vocês me acompanhassem lá. Tá? Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. Eles dizem que por uma pessoa boa, alguém até se animaria, teria coragem de morrer, né? Vamos supor que você ama muito a sua mãe, né? Ou vamos falar da mãe que ama o filho, né? A gente já está falando disso, né? Você ama muito seu filho. Talvez você teria coragem de morrer pelo seu filho, né? Agora olha o que diz, capítulo 5 de Romanos, versos 7 e 8. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, né? Talvez você pode falar, não, mas eu morreria por você, né? Ô, minha esposa, marido apaixonado, ou eu faria tudo por você, entregarei minha vida por você, né? Ou a esposa apaixonada, né? Mas o texto diz, dificilmente isso acontece. Mas poderá ser que pelo justo alguém se anime a morrer. Agora eu oro 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, não tem nenhum justo, irmãos, não tem nenhum bonzinho. Diante de Deus somos todos perversos, pecadores, perdidos, condenados ao inferno, é o que a Bíblia diz, não é? E Deus prova o quanto Ele nos ama, entregando o que Ele tem de melhor, o seu único Filho, pelos pecadores, por mim e por você que crê em Jesus. E eu te pergunto, como você responde ao amor de Deus? Eu te levei a considerar o amor de Deus, a pensar no grande amor de Deus. Como você tem reagido ao amor de Deus? Você tem adorado a Deus com a sua vida? Você tem respondido com fé, com a vida de dedicação, de perseverança, de compromisso, de entrega, de trabalho? Porque Deus simplesmente deu o que Ele tinha de melhor por você, se é que você é um cristão. E como você reage? A gente não tem que pagar a Deus, a gente nunca daria conta de pagar a Deus, não é verdade? Mas como o seu coração reage com gratidão, com amor? Nessa data de hoje também quero desafiar você a considerar os exemplos de algumas mães amorosas na Bíblia. Ok? A gente tem estudado a história de Ana, né? Ana, né? Ana e Joquebede. São histórias um tanto quanto semelhantes em algum aspecto. Tanto Ana quanto Joquebede. Ana foi a mãe de Samuel, Joquebede foi a mãe de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 2. E ambas abriram mão, de uma certa forma, de conviverem com seus filhos.
ambas perderam o convívio materno com os filhos, com eles bem pequenos. Ana, você já sabe, que sacrificou a sua vida, a companhia do seu filho, para dedicá-lo ao Senhor. Lá no templo, lá no tabernáculo, vamos dizer assim, né? Aos pés de Eli. E Ana, hoje a gente viu isso, o quanto ela foi grandemente abençoada por Deus, né? A gente viu também que de ano em ano, toda vez que ela ia lá, que era só uma vez por ano, ela levava uma roupinha nova para ele, né? Maior, é claro, né? Que ele ia crescendo, né? Com todo o amor, com todo o cuidado e com todo o carinho, ela preparava isso para o seu filho. E Joquebede, ela desafiou, né, o faraó. Ela teve um filho. Ela escondeu esse filho. E quando não dava mais para esconder, ela o colocou num cesto, no rio, e ficou perto observando. E a filha também perto observando. E logo que uma egípcia chegou para acolher aquela criança, falou: você quer que eu crie ele para você? E Deus abençoou, que a própria mãe amamentou o seu filhotinho, né? O seu filhinho Moisés, até a idade que ela precisou entregar Moisés para a filha de Faraó levar para o palácio, depois de desmamado também. Então Joquebede sacrificou a companhia do seu filho, né, para salvar a vida dele, porque o faraó do Egito estava mandando matar todos os judeus, todos os homens judeus. Estava mandando matar todas as crianças que nasciam do sexo masculino. Ana e Joquebede. Outro exemplo interessante é a história da Sunamita. Não sei se vocês se lembram, se todos conhecem a história da Sunamita, está lá em 2 Reis, capítulo 4. Sunamita era uma mulher que conhecia o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu foi abençoado por essa mulher, né? Ele era acolhido, suprido de alimentos, de um lugar para descansar, enquanto ele andava de um lugar para o outro, fazendo o trabalho de Deus, né? E ele quis, de alguma maneira, retribuir o carinho e o cuidado que aquela mulher e o marido dela tinham com o profeta Eliseu. E ele notou que aquela mulher não tinha filho, né? E certamente ele clamou ao Senhor, e o Senhor deu um filho para aquela mulher, né? E a mulher ficou muito feliz e criou esse filho, e de repente esse filho começou a passar mal. E esse menino morreu no colo da sua mãe. Sabe o que essa mãe fez, irmãos? Na maior rapidez, ela virou para o servo e falou: apronta uma jumentinha aí e vamos atrás do profeta Eliseu. Sabe quantos quilômetros? Ida e volta? 70, 80 quilômetros. No lombo de uma jumentinha. E rápido. Né? Imagina a correria por aqueles caminhos difíceis. Quanto tempo de viagem, não tenho noção. No lombo de uma jumenta, 50, 80 quilômetros. Para buscar o profeta Eliseu. Porque ela cria que Deus podia usar o profeta Eliseu para fazer alguma coisa pelo filho dela, para salvar o filho dela, mesmo que ainda morto. E ele foi salvo, ele foi ressuscitado. E por último, eu quero trazer o exemplo da mãe que recorreu ao rei Salomão. Você se lembra dessa história? Abre lá comigo em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. E com esse texto eu vou encerrar o sermão de hoje. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 23. A história, irmãos, é mais ou menos a seguinte.
Deixar a Bíblia falar, né? A partir do verso 16, então, vamos ler na Bíblia, a partir do verso 16, tá? 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Amém? Posso ler? Então, vieram 2 prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era meu filho, o filho que eu dera à luz. 22. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Imagina a cena. Mas eis que Deus deu sabedoria para este homem, né? Sabedoria especialmente concedida, né, para este homem. Versículo 23. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Imagina a cena, né? Vai pensando assim, vai visualizando. 25. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Nossa, que rei cruel, né? Não, que rei sábio, né? Que rei brilhante. 26. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Porque o amor, presta atenção nessa palavra, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. 27. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Foi uma mãe amorosa, não é? Preferiu perder o filho, falou: Não, pode deixar o filho com ela. Bebê, recém-nascido, pode deixar com ela, mas deixa esse menino vivo, por favor. Não mata esse menino, não é? Ela se dispôs a sacrificar o filho que ela sabia que era dela, né? Mamães, tenho um desafio para vocês na noite de hoje, ok? Que sacrifício você tem feito pela vida espiritual do seu filho, dos seus filhos, né? Você tem sacrificado alguma coisa? Você tem sacrificado sua carreira, suas finanças, seu tempo, seu conforto? Você tem sacrificado o quê? Para o benefício espiritual dos seus filhos. Segunda pergunta: quantas horas você passa prostrada diante do altar de Deus em favor dos seus filhos? Quanto tempo você passa prostrada, orando pela vida espiritual dos seus filhos? O maior amor que uma mãe pode demonstrar para os seus filhos é deixá-los sempre no altar de Deus, em oração, né? E amar esses filhos através de suas palavras e do seu testemunho de vida. O maior amor que uma mãe pode manifestar pelos seus filhos é orando por eles, ensinando esses filhos os caminhos do Senhor,
Sejam com as suas palavras ou com o seu próprio modo de viver. Portanto, mamãe, eu te desafio na noite de hoje, ore. Mamães, orem por seus filhos. Mas não aquela oraçãozinha, não. Oração de Ana. Oração de Ana. Oração de angústia. Oração de devoção, de temor, de reverência, de choro, de clamor. Ó Senhor, cuida dos meus filhos. Que essa fileira que está aqui na frente, ó, um dia possa estar aqui na frente. Servindo a Deus com seus dons e talentos. Não precisa demorar muito, né? Ore pelos corações dos nossos filhos, para que eles tenham um coração na obra de Deus, no evangelismo, no discipulado. Orem por seus filhos e os ensinem os caminhos do Senhor. Aos demais, que não são mamães, né? Talvez são papais, ou talvez não são nem mamães nem papais, tem um desafio para vocês também. Você já parou para considerar o grande amor de Deus por você? Você já parou para considerar o amor de Deus pelo seu povo? O amor de Deus pelos seus escolhidos é maior do que o amor de uma mamãe por um bebê. Deus entregou o que Ele tem de melhor para que você, hoje, possa fazer um compromisso com Deus, se você ainda não fez. Para que você possa render sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Você fala, Senhor Jesus, eu entendo que eu estou morto nos meus pecados, porque a Bíblia fala que estamos mortos diante de Deus. Todos são pecadores. Estão afastados, separados de Deus. Querido Deus, fala isso para Deus. Fala, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu reconheço que sou pecador, que eu preciso da sua graça, do seu perdão, para você poder desfrutar da vida eterna com Deus, um relacionamento com Deus. Se você já fez isso, eu quero perguntar, você tem crescido cada dia na sua vida espiritual? Você tem crescido em santidade? Você tem crescido em amor? Você tem crescido no relacionamento com Deus e com a igreja? Você tem abandonado pecados? Você consegue identificar pecados que você deixou de praticar nesse último ano? Para a glória de Deus? Então, o segundo desafio dessa noite é: letra A, receba o presente da salvação se você ainda não recebeu. Letra B, viva em santificação cada dia, porque Deus pagou um preço muito alto pelo seu povo. E se você faz parte do povo de Deus, você precisa viver em santidade. Deus espera isso do seu povo. Deus espera isso de você, de mim. Pare de patinar na fé. Eu tenho usado essa expressão, né? Patinar é quando você acelera o carro e ele não sai do lugar, né? Ele fica só rodando assim, o pneu bem rápido, mas você não sai do lugar, né? A verdade é que muitos crentes estão patinando na fé. Você pisa no acelerador, pisa com toda a força, mas o carro não sai do lugar. Nós precisamos crescer, nós precisamos sair do lugar da nossa vida espiritual. Precisamos avançar, ir para frente. Precisamos. A começar em mim. Às vezes a gente está na lama. A gente precisa sair da lama e ir para o asfalto. Porque aí o carro vai andar. Né? Talvez é confissão de pecados. Talvez é consagração do meu tempo, do meu dia. Dos meus dons e talentos. O que está faltando para você? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque hoje